Conclusão. Vamos ver agora qual é a conclusão entre eficiência e falha de mercado. Este capítulo introduziu as ferramentas básicas da economia do bem-estar, os excedentes do consumidor e do produtor, e as utilizou para avaliar a eficiência dos mercados livres. Mostramos que as forças de oferta e demanda alocam recursos com eficiência. Ou seja, embora cada comprador e vendedor no mercado só se preocupe com seu próprio bem-estar, eles são juntos, guiados por uma mão invisível em direção a um equilíbrio que maximiza os benefícios totais para compradores e vendedores. Aqui devemos fazer uma advertência. Para concluirmos que os mercados são eficientes, adotamos uma série de hipóteses sobre como eles funcionam. Quando essas hipóteses não se sustentam, nossa conclusão de que o equilíbrio de mercado é eficiente pode deixar de ser verdadeiro. Ao concluirmos o capítulo, vamos tratar rapidamente de duas dessas hipóteses. Então, o autor apresentou toda a teoria baseado em um conjunto de hipóteses deste mercado, para que oferta e demanda funcionem de maneira eficiente, e consequentemente, ao funcionarem de maneira eficiente, vão encontrar um preço eficiente, ou um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio, e esse mercado operará em eficiência. Mas como está dito aí, muitas vezes na realidade concreta, várias hipóteses desta teoria elas não se sustentam. E ao não se sustentarem, fazem com que o equilíbrio de mercado ele tenha uma série de problemas. E, portanto, com que também, teoricamente, se perca a eficiência dentro deste raciocínio. Então vamos ver. Em primeiro lugar, a nossa análise presumiu que os mercados são perfeitamente competitivos, mas na vida real, às vezes a competição está longe da perfeição. Em alguns mercados, um único comprador ou vendedor pode ser capaz de controlar os preços de mercado. Essa capacidade de influenciar os preços é chamado poder de mercado. Então, a eficiência do livre mercado com a lei da oferta, a lei da demanda, o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, o excedente do produtor, o excedente do consumidor, só funcionam dentro de uma lógica de mercados competitivos, perfeitamente competitivos. Quando você começa a colocar estruturas produtivas ou o chamado aí poder de mercado de maneira assimétrica, de maneira desequilibrada entre vários produtores, por exemplo, você vai ter uma série de problemas porque há vários mercados que não há disputa de preço. Por exemplo, o cara que fornece, a empresa que fornece energia, água para a sua residência, normalmente é uma empresa em boa parte dos países do mundo. E aí ele pode me vender a água a um determinado preço mais alto do que se eu tivesse o poder de escolher. Então esse é o chamado poder de mercado, que depois nós vamos analisar ele em um outro capítulo específico aqui do livro do Menkil. Então o poder de mercado pode fazer com que os mercados sejam ineficientes ao manter o preço e a quantidade distantes do equilíbrio entre oferta e demanda. Então, esse é um problema que pode criar graves ineficiências dentro do funcionamento de um determinado mercado. Ok? Em segundo lugar, nossa análise também supôs que o resultado em um mercado somente importa para compradores e vendedores do mercado em questão. Mas na vida real, as decisões de compradores e vendedores, às vezes, afetam pessoas que não participam do mercado de maneira nenhuma. O uso de pesticidas agrícolas, por exemplo, afeta não só os fabricantes que os produzem e os agricultores que os utilizam, mas também outras pessoas que respiram ar ou bebem a água poluídos por eles. Efeitos colaterais deste tipo são chamados na economia de externalidades. Fazem que o bem-estar em um mercado
dependa de mais coisas do que o valor para os compradores e o custo para os vendedores. Como compradores e vendedores não consideram esses efeitos colaterais ao decidirem quanto consumir e produzir, o equilíbrio em um mercado pode ser ineficiente do ponto de vista da sociedade como um todo. Ou seja, eu posso ter em um mercado efeitos colaterais que diminuem o bem-estar de outros agentes econômicos que não participam diretamente daquele mercado, como foi citado aí, né? Poluição. A poluição é uma delas, né? A intoxicação de um rio. Ou seja, você cria um benefício para um produtor, ou você cria um benefício para um consumidor, mas que aquilo ali vai gerar efeitos negativos, vai gerar mal-estar em outros agentes econômicos que não participam deste mercado. E isso, consequentemente, pode produzir uma enorme ineficiência do ponto de vista da sociedade como um todo. O poder de mercado e as externalidades, portanto, são exemplos de um fenômeno geral chamado falha de mercado, que é a incapacidade de alguns mercados não regulamentados têm de alocar recursos com eficiência. Portanto, essas duas situações, poder de mercado e externalidades, se encaixam dentro do que se chama aí na teoria econômica de falha de mercado, ou seja, alguns mercados não regulados, eles têm problemas de alocação de recursos com eficiência. Veja a expressão, são mercados livres que produzem falhas naturalmente, por não serem regulados e que, portanto, essas falhas fazem com que a alocação de recursos não seja eficiente como preconiza a teoria, ok? Quando os mercados, então, falham, a política pública pode, em alguns casos, solucionar o problema e aumentar a eficiência da economia. Os microeconomistas dedicam grande parte de seus esforços ao estudo de quando as falhas de mercado são prováveis e que tipo de política são melhores para corrigi-las. Ao prosseguir com seus estudos de economia, você verá que as ferramentas da economia do bem-estar aqui desenvolvidas são facilmente adaptadas para esse objetivo. Apesar da possibilidade de falhas de mercado, a mão invisível do mercado é de uma importância extraordinária. Então, apesar da possibilidade de falhas de mercado, a mão invisível do mercado é de uma importância extraordinária. Em muitos mercados, as hipóteses que adotamos neste capítulo funcionam muito bem e a conclusão da eficiência do mercado aplica-se diretamente. Ademais, podemos usar nossa análise da economia do bem-estar e da eficiência do mercado para esclarecer os efeitos de várias políticas governamentais. Nos 2 próximos capítulos, aplicaremos as ferramentas que acabamos de desenvolver ao estudo de 2 questões políticas importantes: os efeitos da tributação e do comércio internacional sobre o bem-estar.